A paz do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe nesse dia. Ontem nós começamos a mergulhar um pouco mais. Encontramos um pouco mais, as águas um pouco mais turvas. Ontem começamos a falar acerca daquilo que Jesus ensina em relação à hipocrisia. E vamos nós hoje para o 24º dia, dia 8/9, quarta-feira. Hoje nós vamos tratar acerca da integridade. Ontem falamos que hipocrisia, ser hipócrita, segundo Jesus, é não perceber a viga que está nos nossos próprios olhos. É a gente perceber um cisco no irmão, mas não perceber a viga que está nos nossos próprios olhos, uma madeira que está nos nossos próprios olhos. Integridade é justamente isso. Integridade é a reação que nós vamos ter em relação à viga que está nos nossos olhos. Integridade é olhar para os nossos erros e reagir em relação a eles. Tem pessoas que dizem assim: olha, eu não presto, eu confesso que eu não presto. Tem pessoas que dizem assim, eu sou cheio de defeito. Eu falo a verdade mesmo, sou cheio de defeito. Mas eu não sou igual fulano, igual Beltrano, que se diz santo, mas não vale nada. Perfeito as pessoas se colocarem assim. Talvez você é assim, talvez você conhece alguém que se expresse dessa maneira. Mas o problema é que essa atitude não torna a gente pessoas íntegras. Nós vamos continuar sendo pecadores. Nós vamos continuar agindo do mesmo jeito, a não ser que a gente escolha a integridade, a não ser que a gente olhe para nossas falhas, olha para a falha do outro e fala assim: poxa, eu acho que o pecado que o outro tem cometido é o mesmo pecado que eu tenho cometido. O que Jesus está falando, que integridade é você olhar para o outro, o pecado do outro, a falha do outro, mas você examinar se você não tem agido daquela mesma maneira. Os pais, por exemplo, que têm mais de um filho, tem um filho que irrita mais do que o outro. Quero falar para você, pai, você mãe, o filho que te irrita tanto, ele é igual a você, muito parecido contigo, e por isso que ele te irrita tanto. Se a gente lidar com integridade, se olhar para a vida daquele filho, daquela filha, que tanto nos aborrece, a gente vai se encontrar neles. E o que Jesus está dizendo é: seja íntegro. Antes de tirar um cisco do olho do irmão, você deve analisar os seus próprios pecados, ver se você não tem cometido, se você não faz a mesma coisa que você está julgando. Jesus, ele está afirmando que ao invés de ver o cisco no olho do irmão, da irmã, nós precisamos buscar a integridade. Davi, por exemplo, que é um homem segundo o coração de Deus, entendia bem acerca da integridade. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 17, vai dizer assim: sei, ó meu Deus, que sondas o coração e que te agradas com a integridade. Tudo que dei foi espontâneo e com integridade de coração. Davi, ele fala com Deus, ele fala: Deus, eu sei que o Senhor, ele é o Deus da integridade. Precisamos olhar para a nossa vida diária, precisamos olhar para a nossa caminhada diária, aquilo que a gente faz, e decidir ter integridade, decidir ser pessoas íntegras. E existem alguns caminhos para isso, e um dos caminhos é: precisamos falar a verdade. No dia 18, a irmã Lauana falou acerca disso. Precisamos ser sinceros, falar a verdade um para os outros. E a integridade, ela está dentro do conceito de a gente precisa falar a verdade. Decidir ser íntegro é decidir falar a verdade sobre si mesmo. Que desafio! A integridade começa em falar a verdade sobre nós mesmos. Existe alguma mentira que você tem escondido? As pessoas íntegras, elas falam a verdade. Existe alguma mentira na sua vida, na sua história, que as pessoas não sabem e você continua mentindo? Existe alguma mentira na minha vida, na minha história, em que eu preciso ser íntegro? Escolha ser sincero, escolha ser honesto com as suas próprias falhas. Escolha a integridade, é você olhar para você mesmo e ser sincero com as suas próprias falhas. Você já pensou em procurar alguém de confiança, e poder abrir o seu coração e poder orar e falar assim: ore comigo,
porque eu tenho algo na minha vida, eu tenho isso na minha vida que eu ainda não confessei, que eu preciso confessar. E talvez você fale assim, tá doido? Jamais, Deus me livre, contar as minhas falhas para alguém. Deus me livre, ser íntegro e contar a minha verdade para as pessoas. Eu não estou dizendo contar para quem você gosta. Eu estou dizendo procurar uma pessoa de oração. Eu estou dizendo procurar alguém que possa caminhar contigo numa vida de oração e você ter a liberdade de ser sincero, ser verdadeiro, pelo menos com essa pessoa. É uma aliança. É uma aliança. Sabe como que acontece no tráfico? Já viu que às vezes a polícia pega um dos bandidos, ele morre, mas ele não conta o que ele sabe. É porque entre eles há uma aliança. Faz parte da nossa integridade a gente buscar pessoas de oração. Se você encontrar uma dessas pessoas, você vai ser muito feliz. Ora ao Senhor e fala: Senhor, me ajude a encontrar uma pessoa que possa ser meu parceiro, minha parceira de oração, em que eu vou poder abrir o meu coração, sem que essa pessoa me julgue, mas que eu possa ser pelo menos sincero comigo mesmo, sincera comigo mesmo. Tiago capítulo 5, versículo 16, diz assim: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros, e ore um pelos outros, para serem curados. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Você já imaginou que talvez existe muita gente doente, talvez muitas das nossas doenças é oriundo dos nossos pecados não confessos? É oriundo dos nossos pecados não confessos. Então nós precisamos falar assim: Senhor, Deus me mostra uma pessoa que eu possa compartilhar, me mostra uma pessoa de Deus que eu possa orar. Se você achar essa pessoa, você achou um tesouro, você encontrou um tesouro. Se você tem duas pessoas assim, você encontrou dois tesouros. Mas é necessário a gente ir atrás de pessoas que são parceiros de orações, em que a gente possa buscar a integridade, ao começar por essas pessoas. Escolha pedir ajuda a Deus, escolha ser íntegro, escolha ser sincero com seus próprios pecados, falar a verdade sobre si mesmo, mas escolha também pedir ajuda a Deus. Davi fazia muito isso. Davi, ele não tinha nenhuma dificuldade de pedir ajuda a Deus. Salmo 101, versículo 1 e versículo 2, vai dizer assim: seguirei o caminho da integridade, quando virás ao meu encontro. Em minha casa viverei de coração íntegro, repudiei todo mal, odeio a conduta dos infiéis, jamais me dominará. Davi, ele clama ao Senhor, e ele fala: Senhor, eu preciso ter um coração íntegro. Ser íntegro, integridade, é decidir fazer o que é correto, em todos os ambientes, quer seja na nossa casa, quer seja na rua, quer ser no trabalho, quer ser quando nós formos viajar. Ser íntegro é eu e você decidimos ser pessoas verdadeiras em todos os lugares. E o que Jesus está falando para os seus discípulos é: cuidado com o cisco que você vê, hipócrita. Olhe primeiro para você, seja uma pessoa íntegra, busque a integridade. Não adianta falar dos outros, não adianta falar do adúltero, da adúltera, não adianta falar das pessoas que estão pelas ruas se prostituindo. Escondido a gente ficar assistindo pornografia, assistindo filmes nos canais em que não deveria assistir. Não adianta apontar para o irmão e para a irmã, sendo que eu e você estamos de conversa com outras pessoas, falando mal de um, falando mal de outro. Não adianta falarmos do mundano, não adianta falarmos daqueles que não servem ao Senhor, se dentro dos nossos corações tem mágoa, rancor, ódio. Não adianta a gente criticar as pessoas, ver o cisco no olho das pessoas, se os nossos celulares, eles têm coisas escondidas ali dentro, que ninguém pode pegar. Ser íntegro é abrir o coração a Deus
e falar: Senhor, me ajuda, porque eu confesso que tenho percebido cisco no olho das pessoas, mas eu tenho uma tábua dentro dos meus olhos. E aí Jesus fala: hipócrita, olhe primeiro para você. Quero nesse dia, você está junto comigo nessa. Eu também me machuca quando eu falo sobre isso, porque eu também preciso olhar para mim. Eu também preciso julgar os meus pensamentos, minhas atitudes. Ser íntegro e abrir o coração e pedir a Deus ajuda. É falar: Senhor, me ajuda, por favor. Amanhã nós vamos dizer: diga agora a misericórdia. Abandonar a hipocrisia, decidir pela integridade, e amanhã é: diga agora a misericórdia. Quero orar com você, pedir que Deus te ajude a tomar as decisões que precisam ser tomadas. Quero pedir que Deus me dê força para tomar as decisões que precisam ser tomadas. Então ore comigo, eu oro por você e você ora por mim. Eu vou orar por você e você fala: Senhor, ajuda o pastor também na questão da integridade. Oremos ao Senhor. Deus, obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado por esse despertar em nossos corações. Obrigado, Senhor, porque às vezes nós se esquecemos de quem nós somos. Às vezes, Senhor, nós estamos afundados em pecados, mas conseguimos olhar o cisco dentro do olho dos irmãos, das pessoas. Hipócrita, Senhor, a gente tem sido assim algumas vezes. Eu quero pedir perdão por mim, às vezes que eu tenho esse comportamento, mas quero também pedir ao Senhor pelas pessoas que estão junto comigo nessa jornada. Ajuda a gente, Pai, a sermos íntegros, a começar por nós. Tenha misericórdia de nós, em nome do Senhor Jesus, eu te peço. Amém. Que Deus lhe abençoe. Fique aí com a sua devocional. Passe mais esse tempo com o Senhor e o Senhor lhe abençoe. Amém.